Seguinte, nessa aula a gente vai continuar falando sobre modelo de Ising, em que a gente vai construir o algoritmo de metrópoles, que é um dos algoritmos mais comuns para fazer simulações envolvendo o modelo de Ising. E esse algoritmo vai ser o primeiro que a gente vai ver, que vai abordar vários aspectos de como é, de fato, programar no matemática em termos de a gente ter um problema complexo, quebrar esse problema de forma algorítmica e tentar construir códigos que resolvam cada parte desse problema e juntar todos eles ao final em um único código só. Então, esse modelo de Ising, ele é muito interessante porque ele permite com que a gente entenda melhor como se dá essa lógica por trás de programar e de quebrar um problema complexo em várias etapas, para depois juntar todos eles em um único código que resolva aquele problema que a gente tinha inicialmente. Então é isso que a gente vai fazer aqui com o modelo de Ising, a gente vai usar o algoritmo de metrópoles, e esse algoritmo ele possui esses 6 passos aqui, basicamente. A gente vai passar por cada um deles, em que primeiro seria construir a configuração inicial, a rede de spins, que vai ser o nosso objeto aqui de estudo, e em seguida o algoritmo, né, diz para a gente escolher um spin aleatório na rede e a partir disso calcular a energia associada a esse spin e a partir daí alterar o valor do spin e calcular a diferença de energia dada essa alteração. E então o algoritmo a gente tem que implementar a aceitação ou não dessa nova configuração após o flip do spin, com base na condição de balanço detalhado, que eu vou explicar quando for a hora. E em seguida, a gente guarda os novos valores e repete o passo 2 e em diante, e vai rodando isso de forma iterativa, a fim da gente modelar o nosso sistema. Em que, começando aqui, a ideia, primeiramente, é construir a configuração inicial, ou seja, a nossa rede de spins. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar, para isso, as funções floor, random wheel e table, em que a gente vai construir a nossa rede de spin up e spin down com base nessas 3 funções. Em que a função random wheel ela vai fornecer um número real aleatório e já a função floor vai fornecer um inteiro inferior a um determinado número. Então, ó, tá aqui a random wheel e ela tem essa sintaxes. A que eu vou usar é essa daqui, porque ela dá um número pseudo-aleatório, um número real pseudo-aleatório no intervalo de 0 e 1. E já a função floor, né, por sua vez, faz também o que a gente falou, vai dar um inteiro inferior ao determinado número que a gente passar no argumento, né, de floor. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática. Aqui está o random wheel e está o número real aleatório sendo gerado toda vez que eu rodar isso daqui. Então, toda vez que eu rodar vai dar um número real aleatório. E aí, se eu passar floor a isso daqui, reparem, a gente já pode inferir qual que vai dar o valor de floor aplicado a esse random wheel aqui. Por quê? Porque todo número que aparecer aqui vai ser necessariamente entre 0 e 1. E o inteiro inferior a qualquer número aqui vai ser 0. Então, sendo assim, a floor aplicada ao random wheel dessa forma vai dar sempre 0. Só que a gente quer ajustar a probabilidade da gente ter spin up e spin down, de forma que, para fazer isso, a gente vai introduzir a variável p, que a gente vai acrescentar a random wheel, ou seja, a gente vai somar p a random wheel, porque dessa forma a gente consegue ajustar a probabilidade da gente ter spin up ou spin down. Então, fazendo isso, né, a gente já vai ter valores diferentes a depender do p que a gente passar. Agora, reparem, a gente quer construir uma rede com -1 e +1. E como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer isso dessa forma aqui, ó, com a probabilidade que a gente tem a liberdade para definir. Por quê? Porque, reparem, o resultado desse trem aqui, ó, vai dar sempre 0 ou 1. Por quê? Porque esse número aqui, ó, vai estar sempre entre 0 e 1. E a depender dessa probabilidade aqui, pode passar de 1. Né? Então, por exemplo, essa probabilidade, lembrando, também tem que estar entre 0 e 1. Né? Em que, por exemplo, se aqui a gente obtém 0,5 e aqui a gente obtém 0,7, a gente vai obter 1,2. É qual inteiro inferior
a 1.2? É 1. Então, aqui daria 1, por exemplo. E aí, qual que daria o resultado total? Daria 2 vezes 1, menos 1, daria 1. Ou seja, aqui, isso aqui, ó, me daria um spin 1. Agora, se isso aqui fosse 0, né, por exemplo, aqui é 0.5 e aqui é 0.3. Isso daqui me daria 0. E aí, 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Então, dessa forma, a gente sempre tem menos 1 ou mais 1 como saída para um dado P. De fato, a gente tem essa possibilidade aqui, né, ou essa possibilidade. Em que, reparem, para o valor da probabilidade igual a 0.5, a gente pode obter mais 1 ou menos 1 de forma aleatória, em que eu estou rodando aqui, ó, até mudar, por exemplo, para menos 1 para vocês verem. Pronto, aqui, ó, mudou. Então, a gente obtém 1 menos 1 de forma pseudo-aleatória. E como é que a gente vai construir essa rede, então, com esses spins menos 1 e 1 com base nisso daqui? Como é que a gente vai construir a nossa rede quadrada n por n? A gente vai usar a função table, que eu já apresentei ela para vocês em outras aulas. Então, usando a função table e usando essa sintaxe aqui da função table especificamente, a gente consegue, ó, pegar essas saídas aqui, que vai dar sempre menos 1 e 1, e distribuir isso aqui, ó, numa rede n por n, em que o n eu posso escolher, né? Então, aqui, ó, a gente vai ter sempre um menos 1 e 1, menos 1 ou 1, e a gente vai, então, distribuir isso numa rede n por n, em que, como exemplo, ó, vamos pegar n igual a 7 e p igual a 0.3. Fazendo isso, ó, a gente tem isso daqui, né? A gente tem 0.3, 7 e 7, e aí eu estou atribuindo aqui ao símbolo lat essa minha tabela aqui, que vai representar a minha rede. E aí, em seguida, ó, eu vou chamar lat aqui e pedir ele em formato de tabela, porque se eu não pedisse, me daria simplesmente uma lista de listas, né? Então tá aqui, ó, a nossa rede quadrada de spins gerada de forma aleatória. E cada vez que eu rodar isso aqui, ó, vai mudar, ó. Então reparem, os spins eles vão mudando porque, novamente, a gente tem um processo aleatório aqui. E agora, como é que a gente vai fazer então para escolher uma posição na rede e analisar o que acontece ao entorno dela? Porque a gente vai precisar fazer isso no nosso algoritmo de Ising. Bom, para escolher uma posição aleatória na rede, a gente vai usar a função random integer, em que, para fazer isso, ó, reparem, isso aqui é uma matriz, certo? Uma matriz 7 por 7. Então a gente pode enumerar esses elementos, por exemplo, A11, A12, A13. Então aqui a gente tem as linhas e as colunas, certo? Então, ó, eu vou chamar I1 sendo o número da linha, I2 sendo o número da coluna, e vou colocar eles numa lista aqui, ó, de forma que aqui ó, a gente vai ter o elemento, né, I1 e 2, né? O elemento da linha 1, o elemento da coluna 2. E aí, quais que vão ser esses elementos? Ora, eles vão ser gerados pelas funções, pela função no caso, né, random integer, em que aqui, ó, como argumento de random integer, eu estou dando um intervalo de 1 a 7, ou seja, eu estou pedindo inteiros aleatórios entre 1 e 7, né? Então, se eu rodar, por exemplo, aqui o random integer 1, 7, ele vai me dar cada vez um inteiro aleatório entre 1 e 7. Então, é isso que eu estou fazendo, de forma que, fazendo isso, a gente obtém o nosso sítio aqui de forma aleatória, né? Uma posição na rede de forma aleatória. Então, fazendo isso, ó, repare, aqui o algoritmo escolheu 2, 1. E se eu rodasse de novo, ele escolheria outro sítio de forma aleatória. Aqui ele escolheu 3, 4. Então, vamos prosseguir agora. E para implementar um modelo de Ising, a gente vai precisar analisar o sítio e a interação desse sítio com os seus vizinhos. E aí, como é que a gente escolhe os spins vizinhos de um determinado sítio, né? Então, bom, vamos pegar esse sítio aleatório aqui, ó, determinado anteriormente, e atribuir um nome para ele. No caso aqui, sit, né? Sit é I1 e 2. E sendo assim, então, pronto, defini o meu sítio como sendo isso daqui, né? Ok, agora como é que a gente vai determinar quem que são os vizinhos de cima, de baixo, da direita e da esquerda a esse sítio aqui? Porque, lembrando, a gente vai estar interessado em analisar a interação do spin que está naquele sítio com os seus vizinhos, em que isso é uma particularidade do nosso modelo, porque o spin que está no sítio ele vai interagir somente com os vizinhos imediatos, ou seja, de cima, de baixo, da direita e da esquerda.
E a gente pode determinar esses sítios vizinhos dessa forma aqui, ó. O vizinho da direita vai ser quem? Pensando num elemento de matriz, vamos pegar, por exemplo, o elemento A22 dessa matriz aqui, ó, A22, esse aqui, ó, por exemplo. Pegando o elemento A22, aliás, a gente já pegou aqui o nosso sítio, né, 3, 4, então vamos pegar o elemento A34 da nossa matriz. Qual que vai ser o vizinho da direita do A34, né? Então vamos pegar aqui, ó, por exemplo, terceira linha, quarta coluna. Qual que vai ser o vizinho da direita do -1? Bom, o vizinho da direita é o vizinho A35, né? É o vizinho A35. Então, para isso, para obter o vizinho da direita, a gente pega o nosso sítio e soma 0,1, porque assim a gente obtém A35. Então, aqui, ó, para obter o vizinho da esquerda por sua vez, a gente subtrai 1. Então, se a gente tem aqui 3, 4, para obter o vizinho da esquerda, né? Então, esse aqui é o 3, 4, né? O A34. Para obter o vizinho da esquerda, a gente subtrai. Então, A33 é esse daqui. E o de cima, no caso? Bom, o de cima, a gente subtrai 1 na primeira entrada, né? De fato, pegando aqui o A34, né? Qual que é o vizinho de cima? É o A24. Então, a gente precisa subtrair 1 da primeira entrada. E o vizinho de baixo, por sua vez, a gente tem que somar 1. Aí, beleza, a gente obtém os vizinhos da direita e da esquerda, de cima e de baixo. Então, daqui da direita, da esquerda, de cima e de baixo. E, bom, agora a gente tem um problema. Qual que seria esse problema? Quando a gente vai pensar nos sítios das extremidades da rede, ou seja, esses sítios aqui, ó, por exemplo, esse daqui, o sítio dessa coluna, né, ou dessa linha aqui, porque, reparem, a nossa rede acaba, né? E aí eu só estou falando que ele interage com seus vizinhos, da direita, da esquerda e de cima e de baixo. Esse daqui, ó, por exemplo, ó, não tem vizinho de cima e nem da esquerda para ele interagir. Então, como é que a gente vai fazer para resolver esse problema, já que todos têm que... já que isso é uma particularidade do nosso modelo? Bom, para contornar esse problema, a gente precisa fazer uma aproximação e considerar que o sítio de uma ponta tem como vizinho o da ponta diametralmente oposta, como se a rede ela se repetisse. Então é como se a gente tivesse uma condição de contorno ali periódica em que a rede ela vai se repetir. E a gente faz isso, ó, usando a função if, que, se vocês lembrarem, né, possui essa sintaxe aqui, ó. A gente passa a condição, né, e aí a nossa função if vai dar t se a condição for avaliada como sendo verdadeira, e vai dar f se a condição for avaliada como sendo falsa. E é essa implementação que a gente vai usar. Essa aqui de baixo não. Então, por exemplo, vamos pegar uma rede aqui, ó, 4x4. Como é que estaria essa condição de contorno periódica? Eu desenhei aqui para ficar mais claro. Então, por exemplo, se a gente vai pegar o vizinho diametralmente oposto, então, ó, o A11, o vizinho de cima dele, seria o que está diametralmente oposto, ou seja, o 4,1. Então aqui o vizinho de cima é 4,1. Por sua vez, o vizinho da esquerda é o que está diametralmente oposto, ou seja, aqui na linha é 1. Então seria o A14. Então aqui o vizinho da esquerda e assim por diante. E agora, então, para implementar essas condições de contorno periódica, a gente precisa usar a função if, conforme eu falei. Mas como é que a gente vai usar ela? Bom, primeiro vamos pegar o caso da nossa rede, que é 7x7. Que essa aqui 4x4 eu fiz assim só para deixar mais curto o exemplo, né, de eu ter que desenhar. Mas no nosso caso aqui a gente vai estar trabalhando com a 7x7, só que isso a gente vai ver que pode mudar depois o tamanho da rede. Mas enfim, qual que é a lógica então para implementar essas funções de contorno periódica? Bom, aqui ó, vai me dar o vizinho de cima, essa aqui o de baixo, da direita e da esquerda. Vamos por partes aqui, então. Qual que é essa condição aqui, ó? A condição é que se I1 é igual a 1, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar o vizinho de cima como sendo N. E se I1 não for igual a 1, ele vai me dar o vizinho, né? Ele vai me dar I1 menos 1. E o que isso quer dizer? Por exemplo, vamos pegar aqui I1, né? Que a gente obteve aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo 3, 4. Né? Vamos pegar aqui o 3, 4 como exemplo.
Eu não vou avaliar de novo nele não, porque senão vai mudar o valor e quero deixar esse valor por enquanto. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, 3, 4. 3, 4 e 1 é igual a 1? Não. Então, ele vai me dar que quem que é o vizinho de cima? O vizinho de cima vai ser simplesmente 3 menos 1, 2, né? Então, ele vai ser o A24. Ok, certo? O vizinho de cima do A34 é o A24, porque conforme a gente viu, a gente tem que subtrair 1 para o vizinho de cima. Então, ok, o vizinho de cima é o A24. Agora, se o vizinho fosse 1, né, suponha que o vizinho fosse, aliás, se o sítio, perdão, fosse 1, né, se o I1 fosse 1, e aí sim a gente teria essa condição avaliada como verdade. E aí quem que ia ser o vizinho de cima? N, que é o tamanho da rede. Então aqui, ó, o vizinho de cima seria o 7, né? O vizinho de cima seria o 7, 4, o elemento 7, 4. Então, pegando aqui, ó, como exemplo, né? Aqui, ó, A11. O I1 aqui é igual a 1. Então, quem que é o vizinho de cima? O A41. Então, ele vai me dar o N, né? É igual ao tamanho da rede, né? Que aqui no caso é 4 por 4. Então, o N seria igual a 4. E dessa forma, então, a gente vai ter os valores dos vizinhos, quem são os vizinhos de cima, de baixo, da direita e da esquerda, para todos os elementos da rede e considerando essa condição de contorno periódica. Em que aqui, ó, para o caso de baixo, a gente vai ter o seguinte, né? Para o vizinho de baixo ao sítio, por exemplo, 3, 4, que a gente estava considerando. Sítio 3, 4, ó, I1, se o I1 for igual a N, ele vai me dar que o vizinho de baixo, né, é 1. E se não for, ele vai me dar que é I1 mais 1. Então, por exemplo, né, I1 é igual a 3. Né? I1 é igual a 3. 3 é igual a N? Não, não é igual a N. Então, quem que é o vizinho de baixo? O 4, 4. Agora, se por acaso a gente tivesse o I1, né, como sendo o N, que no caso aqui é 7, né? No caso aqui é 7. Se I1 fosse igual a N, quem que seria o vizinho de baixo? Né? Seria o 1. Né? Em que aqui na nossa rede 4 por 4, vocês podem ver aqui, ó, que o vizinho de baixo é 1. Né? E assim por diante, para a direita e para a esquerda. Para a direita e para a esquerda, né? A gente vai ter algo análogo para a direita e para a esquerda, só que dessa vez a gente vai considerar o I2, basicamente fazendo esse mesmo raciocínio. E aí com isso a gente consegue implementar essa condição de contorno periódica na nossa rede. Então, ó, deixa eu avaliar isso daqui. Né? Pronto, avaliei essa minha célula aqui. Né? E por que que eu coloquei o N, DN, RN, LN? Para ficar fácil de lembrar, né? Porque aqui seria o vizinho de cima, então o vizinho up. Né? Aqui o vizinho de baixo seria o vizinho down. O vizinho da direita seria o vizinho right e o vizinho da esquerda seria o vizinho left. Né? Ou por isso LN. Então, esses UN, DN, RN, LN estão seguindo essa lógica. E, bom, agora vamos pegar então e analisar como seria essa implementação aqui para um sítio, para o nosso sítio, que é o 3.4 no momento aqui que a gente pegou, certo? É o 3.4 no nosso sítio atual. Se a gente chamar aqui sítio, por exemplo, esse é o 3.4, em que aqui, ó, eu estou implementando, né, aqui em uma célula só, né, a exibição de tudo isso que eu falei. Então, eu vou pegar aqui, ó, a função print e dentro dela eu estou passando aqui essa função style e a string lugar na rede. E aí eu estou falando que essa string, né, ela deve ser azul e o tamanho tem que ser 18. Basicamente isso. E aí a função print, né, vai printar o que tiver abaixo dela aqui. No caso, o sit está abaixo dela, então ela vai printar o sit, isso aqui, né, e o sit. E assim por diante. E então a gente vai ter aqui print vizinho de baixo, vai imprimir vizinho de baixo em azul com o tamanho 18 e aqui em seguida vai imprimir o
DN e 2, né? Ou seja, o vizinho de baixo ao sítio. Aqui o vizinho de cima, o vizinho da direita e o vizinho da esquerda. Então eu estou implementando isso tudo, ó, dentro de uma célula só, em que eu estou quebrando as linhas apenas para economizar espaço aqui no algoritmo, né? Então dando Enter, repara, tá aqui, ó, o print, lugar na rede, que é o lugar na rede, imprimiu, aí em seguida eu passei o sítio, né? E aí aqui ele imprimiu o sítio. Então 3, 4. Quem que é o vizinho de baixo do 3, 4? É o 4, 4, né? Aqui, ó. DN é 4, no caso aqui, ó. DN é 4 e 2 é 4, né? Então tá funcionando. Agora quem que é o vizinho de cima? É o 2, 4. Funcionando também, né? Então aqui nesse caso, o UN é 2, né? Que seria o vizinho de cima. O vizinho da direita seria o 3, 5, né? Então aqui seria o RN, né? RN5. E o vizinho da esquerda é o 3, 3. E isso, então, é o que a gente queria implementar em que foi feito com base nessa linha de código aqui. E beleza, seguindo então, a gente vai estar interessado em determinar os spins de diferentes sítios na rede. Para quê? Para que com isso a gente possa calcular as mudanças de energia posteriormente, né? Então aqui, ó, para determinar qual que é o valor do spin de um determinado sítio na rede, a gente precisa selecionar uma entrada dessa rede. E a gente pode fazer isso dessa forma aqui, ó, lat I1 e 2. Porque o que a gente obteve aqui, ó, fazendo isso, né, usando o sit, né, definindo como I1 e 2, foi simplesmente o lugar na rede. Agora que a gente quer determinar o valor do spin naquele lugar. Então, por exemplo, chamando aqui a nossa rede, peraí, eu dei enter no código inteiro. E aqui, ó, tá a célula novamente com vários comandos, em que na primeira parte ela vai exibir a rede, e em seguida ela vai exibir aqui em azul a string lugar na rede, aqui vai falar o sítio que ela se encontra, e aqui, ó, vai determinar o valor do spin naquele lugar da rede, né? Então, por exemplo, se eu quero o valor do spin no sítio I1 e 2, eu preciso chamar aqui entre dois colchetes, passar dois colchetes à frente da minha do símbolo lat, que é onde está armazenada a minha rede. Porque se vocês forem lembrar, isso aqui é uma lista de listas, é uma matriz que tem então ali linhas e colunas. E sendo assim, a gente precisa, para selecionar um elemento nessa rede, passar aqui a linha e a coluna, em que esse operador aqui, select, é um dos operadores que eu já tinha introduzido também em uma das aulas anteriores. E aí, a partir disso, ó, esse daqui é o valor do spin no lugar da rede, é o valor do spin do lugar da rede, que a gente selecionou. Se eu pegar aqui o N, ao invés de I1, a gente vai ter o spin do vizinho de cima. E DN, o spin do vizinho de baixo, e RN, o do vizinho da direita, e o spin do vizinho da esquerda com LN, conforme a gente tem aqui. Em que aqui está a nossa rede, ó. E aí vamos pegar o elemento 3, 4, que é o lugar da rede. Lugar na rede, ó, linha 3, coluna 4. Então tá aqui menos 1. Então esse é o valor do spin, menos 1. Aí qual que é o valor do spin do vizinho acima? Menos 1, né? Aqui, ó, menos 1, menos 1. Valor do spin do vizinho de baixo, 1, né? E aqui, né, esse aqui é o 3, 4, aqui tá 1. E aí o da direita é 1 e o da esquerda é 1. Aqui, ó, da direita é 1, da esquerda é 1. Então a gente está conseguindo selecionar os valores dos spins com esse comando aqui, né? Então, com esse comando a gente consegue selecionar o valor do spin na rede e o valor dos seus vizinhos também. E a partir disso seria a troca de spin e mudança de energia, só que eu vou deixar isso para a próxima aula. Então, recapitulando brevemente o que a gente fez aqui, né, de forma mais imediata agora, a gente gerou uma rede com spins para cima e para baixo,
com uma determinada probabilidade e para uma determinada rede, né, um tamanho de rede. Então a gente usou a probabilidade 0,3 para gerar spin para cima e spin para baixo numa rede 7x7. A partir disso, a gente escolheu uma posição na rede, né, atribuiu a ela uma variável, em seguida analisou como é que se daria os seus vizinhos, né, quem que são os seus vizinhos, porque esse spin vai interagir de forma imediata com os vizinhos. E a partir disso, a gente tem um problema que seria que a gente tem que os spins das fronteiras da nossa rede, eles não teriam vizinhos, só que aí a gente implementa condições de contorno periódica dessa forma aqui, em que com essas condições de contorno periódica a gente tem como determinar os vizinhos de um spin em qualquer lugar da rede, mesmo que ele esteja na extremidade, ele vai ter um vizinho que vai ser determinado, no caso, por esse código aqui, né, usando a função if. E aí, em seguida, eu só fiz aqui a impressão, né, do lugar na rede, e quem que seria o vizinho de baixo, o vizinho de cima, da direita e da esquerda, com base nesse código aqui que a gente implementou, né? E, em seguida, apenas selecionei, então, o valor, de fato, do spin na rede e o valor do spin, dos spins vizinhos a esse lugar na rede que a gente pegou, né? Então, está aqui o lugar na rede 3, 4, o valor do spin no lugar na rede -1 e os valores dos vizinhos. Aí, a partir disso, a ideia seria trocar o spin e ver como que isso muda a energia. Mas por hoje é só. Vejo você na próxima aula.